Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mentes que Brilham. E como você já sabe, o nosso foco é neurodivergência. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero convidar você que ainda não é nosso seguidor. Corre lá para o nosso canal no YouTube, Mentes que Brilham CEO, e também no nosso canal no Instagram, Mentes que Brilham CEO. Tenho certeza que todo esse conteúdo será de grande valia para você e também para as pessoas que estão ao seu redor. E hoje está aqui conosco Jackson Matuoka, descendência japonesa. Isso. Jackson, prazer recebê-lo aqui conosco e uma honra também a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que a gente fala, que é o tema do autismo. E o foco nosso não é só apresentar, mas também trazer quais são os impactos para a nossa vida, como é que é as nossas dificuldades em transitar hoje naquilo que a gente fala de pacotezinho fechado que a sociedade quer nos colocar de qualquer forma. E a primeira pergunta que eu faço, Jacques, como é que foi para você a descoberta do autismo? Como é que foi até o ponto de você falar, opa, preciso correr atrás e tentar saber o que está acontecendo? Certo. Roberto, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você, ter esse espaço para falar sobre neurodivergência. É uma honra estar aqui. Bom, como eu descobri o autismo? Eu, desde criança, desde muito pequeno, me sentia diferente. Não sabia como diferente, mas me sentia diferente. E foi passando o tempo, continuava me sentindo diferente. Fui só, assim, abrir os olhos para algo assim como pode ser que seja autismo, quando há mais ou menos 10 anos atrás, informações a respeito de espectro autista, síndrome de Asperger, começou a ser mais comum. Aí eu comecei a pensar, falei, bom, isso tem um pouco a ver comigo. Agora, a descoberta mesmo assim oficial aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio, quando eu passei por avaliação neuropsicológica, e na avaliação fui diagnosticado, né, com autismo e também com TDAH. Quando você fala de sentir diferente, quais situações você pode compartilhar nesse sentido? Posso. Bom, quando eu era criança, eu percebia o seguinte, que eu não tinha nem a vontade, nem a necessidade de me conectar muito emocionalmente com outras crianças. Eu ficava no meu canto fazendo as minhas coisas, para mim estava ótimo, só que eu percebia que por parte de professores ou da minha mãe, que não é neurodivergente, ou de outras pessoas, falava, você tem que se enturmar, você tem que ter amigos, e eu não via isso como uma coisa assim muito importante. Eu acho que essa é uma primeira grande diferença. Na adolescência, vai ficando mais fácil assim de mascarar as coisas, porque daí a gente já faz cópia do que está acontecendo, tenta copiar uma piada, mas o me sentir diferente era isso, assim, eu via que eu nunca tive necessidade de ter muitas conexões emocionais. De certa forma, você acha que a sua família, te empurrava para um processo de forçar o relacionamento ou também se questionava do porquê que o Jackson não era, entre aspas, como as outras crianças? Olha, por parte da minha família, não houve uma cobrança tão grande, porque assim, meu pai, ele nunca passou por avaliação neuropsicológica, mas eu acredito que ele também é neurodivergente, e então, por parte dele, eu nunca tive essa cobrança, porque é mais ou menos o estilo dele. A minha mãe me cobrava um pouco, mas também nada muito exagerado. Essa cobrança vem mais assim da parte externa, de amigos de escola, amigos de trabalho. E como que foi para você, Jackson? Aliás, em que momento ocorreu a decisão de fato de, puxa, eu vou atrás? Olha, essa decisão aconteceu em 2024, em um momento em que eu parei para pensar que eu tive um histórico de muitos assim insucessos profissionais. Assim, foram 10 anos praticamente assim de ótimas oportunidades de trabalho, onde eu sabia executar o trabalho, até me destaquei em algumas competências, mas alguma coisa ali que eu não sabia explicar fazia eu me sentir muito mal e na maioria das vezes, não vou dizer com segurança, 100% das vezes eu acabei pedindo demissão por um desconforto muito grande, eu não sabia o que era. Nesse caminho eu procurei ajuda espiritual, procurei ajuda com a terapia, procurei vários tipos de ajuda e eu pensei, bom, tá se esgotando as possibilidades, né, de ajuda, então eu vou ter que procurar alguma coisa diferente. Aí conversando com uma amiga que é psicóloga, que trabalha com crianças autistas,
ela falou, talvez você seja autista. Eu não sabia nem por onde começar a investigação, ela me orientou, indicou uma amiga dela, que é neuropsicóloga, e aí sim, por essa esgotamento de possibilidades, eu fui e busquei ajuda por meio da avaliação neuropsicológica. Você acha que esse sentimento de, não de falta de competência, mas de, puxa, mais um que não deu certo, mais um que não deu certo, vamos lá, o sentimento como se fosse de frustração, isso te impossibilitava de sonhar novas oportunidades ou não? Com absoluta certeza. Foi bastante frustrante para mim, pessoalmente, todos os lugares que eu passei, eu percebi que quando se tratava de habilidades técnicas, eu executava bem, até era muito elogiado. Mas quando se tratava de habilidades sociais, de poder talvez entender o que um gestor quer de você e que não está sendo falado, né? Como me relacionar estrategicamente com pessoas dentro de uma empresa, e principalmente das grandes empresas que eu passei, eu percebi que nessa parte eu não me dava muito bem por não entender o que devia ser feito. E chegou muitos momentos de alguns gestores ou colegas falar assim, cara, como é que você pode, se você é tão habilidoso em algumas coisas, mas umas coisinhas assim tão simples, você se perde, cara. Isso aí está atrapalhando sua carreira. Então, cada vez que isso acontecia de eu sair de uma empresa, com absoluta certeza, respondendo a pergunta, sim, eu fui perdendo a esperança e a expectativa de conseguir me recolocar em uma posição boa. Eu cheguei até a pensar, quando eu estava naquela crise assim maior de procurar ajuda, a pensar, eu acho que eu vou precisar encontrar algum benefício social e sair do mercado de trabalho, porque eu acho que isso não é para mim. Então, acho que de tudo que eu já passei, foi a coisa mais dolorosa de se enfrentar. Legal, assim, legal no sentido de você tomar consciência em relação a isso. Sim, sim. Que é falar assim, é como se acendesse um interruptor da sala e aquela escuridão ganhasse um novo contorno. Exato. É como assim, quando eu passei pela avaliação neuropsicológica, foi como assim, se o corredor tivesse escuro e uma lâmpada lá no final, assim, se acendeu, pelo menos já, bom, acho que eu sei que eu devo andar por aqui. Como é que foi para você o processo, né, do diagnóstico? Certo. Durante o processo é assim, é meio que eu imaginava que eu tinha alguma coisa errada, mas no fundo a gente tem uma esperança ali no subconsciente. Eu acho que não é, e a hora que eu receber a informação que não é, eu vou me livrar disso. Quando vem o diagnóstico e confirma-se que existe uma neurodivergência, o primeiro impacto é um impacto assim, não tem conserto. É meio difícil de absorver isso. Assim, é como se a gente se descobrisse, nós pessoalmente, uma doença que não tem cura. Então, acho que cada um ter seu tempo, leva um tempo de entender que ser neurodivergente não é de fato uma doença, não é algo grave, é algo que a gente precisa aprender a conviver com isso e, claro, evitar tentar achar que nós vamos deixar de ser neurodivergentes ou vamos algum dia entender todos os sinais sociais que são implícitos e são não verbais, que isso não vai acontecer. Mas, assim, o impacto do diagnóstico, ele é sério, assim, ele é um pouco pesado. Teve o luto? Teve o luto. E como é que foi para você, cara? Então, como eu caminhava nesse processo mais ou menos sozinho, até envolvi pai e mãe para entender o que eu estava passando, o que estava acontecendo, mas eu sei que também não os culpo, eu sei que para eles também é uma coisa muito nova. Então, foi assim, foi um período assim de eu sentir que não tinha saída, né, não tinha solução, mas também por um outro lado assim, né, na vivência do luto acordar, pera, eu não tô assim, eu não sou um barco que eu tô perdido e vou afundar. Eu só preciso ajustar a direção, pegar o vento certo e caminhar em direção onde o meu jeito de ser neurodivergente vai dar certo. E assim, não posso dizer que eu cheguei no final, porque eu ainda estou na jornada, né? Eu ainda estou no processo de descoberta, mas eu posso dizer seguramente que desde de recebimento do diagnóstico até o presente momento, que já passou mais ou menos 1 ano e meio, eu sinto que eu estou no caminho certo. E eu posso dizer hoje que eu estou feliz, estou trilhando um caminho que está me trazendo felicidade. Que legal, cara, que legal. E quais foram as principais mudanças que vieram para você no pós-diagnóstico? Falo na questão de enxergar o mundo, falo na questão dos relacionamentos,
o principal tratativa na questão do mascaramento social. Como que foi isso para você? Depois que eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa assim que eu quis fazer foi nas próximas... Não, quando eu recebi o diagnóstico eu estava desempregado, o primeiro emprego que eu consegui depois disso, eu coloquei, bom, eu não vou esconder essa informação. Eu também não coloquei expectativas que quem estivesse do outro lado ia entender o que significa isso, mas eu pelo menos deixei claro, olha, eu sou neurodivergente. Então, tá tudo certo, beleza, tá ok. Desde então, pelos trabalhos que eu passei, eu nunca mais escondi essa informação. E eu entendo que para quem vai trabalhar comigo e que não o mundo já está evoluindo para um ponto assim, ok, eu sei que tem alguma coisa diferente, mas vou ser sincero, eu não entendo, mas eu sei que tem alguma coisa diferente, tá tudo bem. E agora nos outros tipos de relacionamento, na família, dentro de casa é legal. Eu e minha mãe a gente se diverte bastante porque ela é uma pessoa que fala muitas coisas não literais e eu replico meio que em forma de piada, ou às vezes realmente não entendendo, que eu reforçando a literalidade da coisa. E ela às vezes briga um pouquinho, às vezes dá risada, e assim a gente vai levando. Então assim, o que antes era briga, era desafio, hoje vira piada ou só vira um assunto contraído. Que legal. E no ambiente hoje profissional, sei que você comentou, agora, puxa, eu estou indo para um novo desafio que está mais aderente àquilo que é mais o meu perfil. Quais são as expectativas que isso gera para você em relação ao autismo? Certo. Eu estou a caminho de um novo desafio profissional, estou muito feliz com essa oportunidade. Assim, primeiro, né, eu sou uma pessoa neurodivergente que trabalha desde os meus 18 anos com vendas. Não é muito comum. Exatamente. A maioria dos autistas trabalham com computação, com TI, com engenharia de software, e eu trabalho com vendas. Então, fazendo assim um inventário de tudo que eu passei na vida e visando essa oportunidade que vem pela frente, eu estou feliz porque é uma oportunidade que vai exigir bastante da minha habilidade técnica, né, em lidar com máquinas, mas também de vender de uma forma que eu consiga me comunicar de forma transparente. Aprendi algumas técnicas para poder conversar de uma forma mais eficiente e não ter medo de perguntar para o cliente quando ele está dizendo algo que parece subjetivo e eu não entendi. Então, eu sei que eu já tive alguns sucessos profissionais na vida, sempre sendo o vendedor que é sincero, que é honesto, que é transparente. Então, agora a minha expectativa é continuar sendo vendedor honesto, sincero e transparente, sem medo de usar as minhas habilidades técnicas, porque eu vou lidar com máquinas. Legal. E assim eu acredito que vai dar muito certo. E como é que você lida hoje, Jackson, com relação ao estresse, à ansiedade, à preocupação, ao futuro, a questão da desregulação? Quais são os caminhos hoje que você utiliza, ferramentas para conseguir agora controlar tudo isso? Primeira coisa, coloco no topo da lista atividade física. Hoje, para mim, atividade física é ir para academia, fazer meu treino de bootcamp, jogar vôlei, que eu gosto de jogar vôlei. Isso, para mim, está no topo da lista não só como atividade desportiva, mas sim como algo que é importante para a minha saúde física, para a minha saúde mental. Para mim, isso aí eu não abro mão em hipótese alguma. Segundo, quando eu estou no meio de um problema que parece complicado e a ansiedade começa a aumentar, hoje eu consigo parar, respirar e falar, peraí, eu estou entrando em uma situação desesperadora, mas eu não preciso me entregar a ela. Vamos respirar, vamos entender com clareza o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que acontece em vendas. É muito fácil, quando eu estou estudando produtos técnicos, seja carros que eu vendo agora ou as máquinas que eu vou vender daqui a pouco tempo, me perder ali estudando manuais, que eu adoro fazer isso, só que daí quando eu estou perdido naquilo, eu paro e penso, tá bom, eu gosto disso, mas eu já sei o suficiente, o que vai me trazer resultado é a prospecção, levantar negócios e fechar. É prazeroso ler manual, mas o meu trabalho não é ler manual, meu trabalho é vender. Primeira coisa, então, uso objetividade. Quando eu estou no meio da objetividade, eu penso planejamento. Planejamento, talvez um plano A, um plano B, conversar e ficar tranquilo que quando conversa com uma pessoa, vendedores, eu percebo que também vendedores que não são neuroatípicos, vendedores que não são autistas, também têm um certo assim medo
de entender o que o cliente vai saber, o que o cliente vai dizer, será que ele está feliz, será que está triste? E hoje eu entendo que nessa situação de vendas não tem como eu prever como uma pessoa vai responder, como ela vai reagir e está tudo certo. Então eu já entendo que quando eu vou conversar com uma pessoa e eu não sei o que ela vai me dizer, eu não preciso tentar adivinhar. Entendi. Isso é interessante, cara. Que a gente sempre fala assim, puxa, uma das principais características de dificuldade do autista é a questão do relacionamento social. É. E aí você fala, pô, vou vender. Você fala, caracas, velho, eu já tenho uma muralha na frente para romper. Que é ir lá e ter que verbalizar, ter que colocar aquilo para fora. Interessante, Jackson, muito bacana, cara. E como é que você faz hoje, né, em relação aos seus momentos pessoais? Como que você organiza isso dentro da cabeça para não explodir, não chegar aí ao estresse, à ansiedade, tomar conta? Então, ótima pergunta. Eu procuro simplesmente, e essa resposta é simples, mas é de verdade que acontece. Se a ansiedade está subindo, eu vejo que vai ser incontrolável. Até hoje, eu vou para o quarto, apago as luzes, tiro o celular, tiro tudo que foi eletrônico perto de mim e fico simplesmente no escuro. Quando eu fazia isso antes de saber o diagnóstico, eu pensava, eu tenho algum problema, eu tenho uma depressão profunda, sei lá, eu tenho alguma coisa muito grave, eu não posso fazer isso. E hoje eu entendo e aceito e não tenho medo de ver que quando eu preciso ir para o quarto e ficar com tudo escuro, não tem nada de errado. Eu só preciso reduzir toda a atividade sensorial ao redor de mim, seja com tela, seja com toque, seja com barulho. Vou passar ali uns 20 minutos talvez e depois vai estar tudo certo. Então hoje eu entendo, primeira coisa, eu aceito que isso não é uma coisa que eu devo ter vergonha de fazer, que não é nada de errado, é um recurso e pode ser usado. É um processo de autorregulação. Eu faço isso aí também e parece que, cara, é melhor do que tomar qualquer remédio. Sim, nossa, sem dúvida, sem dúvida. Sai dali, você sai daquele ambiente ali restaurado. Não é nem renovado, é restaurado. Sim. Mesmo. Quem não entende, vai continuar olhando. Eu sei que se alguma pessoa... Cara, você faz isso... Eu sei que as pessoas vão julgar, mas essa é a primeira coisa. Deixa a pessoa julgar. E ainda deita no chão ainda, que é para poder ter mais estabilidade, de sentir mais conforto. Não tem nem a variação da espuma do colchão. Exatamente. Jackson, vamos falar um pouquinho, cara, sobre talentos. Uma das coisas que você já sabe são as suas altas habilidades. Sim. Quando que você começou a perceber, né, e depois com o autismo, com a descoberta, o diagnóstico do autismo, isso para você ganhou mais, eu vou falar assim, mais sentido e também como é que você utiliza isso hoje? Ótimo. Bom, sobre altas habilidades, começou a ser percebido pelos meus pais, ainda na minha infância, porque eu me lembro, minha mãe me colocou na escola com 4 anos de idade. Primeiro ela dizia porque eu era uma criança muito agitada e estava difícil para ela, então me colocou na escola. E aos 4 anos eu consegui aprender a ler e escrever, com poucas aulas. Então, eu me lembro ainda mais especificamente que se a professora me ensinava que essa é uma grafia, isso significa um A. Aí eu falava, bom, tá, é um A. E qual que é a próxima letra? E assim, eu não me lembro claramente, mas eu imagino que outras crianças têm que ficar olhando, né, e demorar um pouco mais de tempo para entender que aquilo é um A, um B, um C, qual a combinação. Isso para mim era muito tranquilo. Então, primeiro ponto, eu aprendi a ler e escrever muito rápido. Ainda ali, não sei se chamava jardim de infância, pré-escola. Quando eu fui para a primeira série, eu terminei a primeira série, morava em Pedra Preta, quase que um mês antes dos demais alunos. Naquela época o sistema de ensino era um pouco diferente. Eu terminei as aulas antes porque a professora falou, não tem mais o que ensinar para o Jackson, ele já aprendeu tudo, já está na aula da segunda série, só que ainda é o final da primeira, deixa ele para casa. Então, quando eu entrei no meu primeira graduação superior, que eu fui perceber que peguei o histórico da minha vida inteira, eu não sabia até então que todas as minhas notas da primeira série até a quarta ou quinta série, todas eram 10. E eu, de verdade, eu não sabia. Eu imaginava que eram altas, mas não sabiam que eram literalmente todas 10. Então, já se manifestava altas habilidades. Na adolescência, quando a gente começa a ter contato com matérias, disciplinas na escola, com química, com matemática, com física, com coisas mais aplicadas, eu percebi que aquilo era melhor, era até mais interessante para mim, porque eram situações que permitia
usar minha criatividade. Para mim, as altas habilidades estão sempre ligadas com coisas que eu consigo ser criativo. Na faculdade de Direito, já teve até colegas que falaram, cara, como é que você consegue ser criativo com lei? Eu falei, bom, não sei, eu acho que essa é a lógica do direito, né? Uma ciência sempre em evolução. Mas aqui eu paro, Roberto, para dizer um ponto que é interessante. Tem muita criança que hoje em dia é vista como um prodígio na infância porque só tira notas altas e erroneamente são taxadas pelos professores ou até pelos pais de que essa criança fatalmente vai ser um adulto de sucesso. Exato. E às vezes criticam aquela criança que é neurotípica, né, não é autista, que não é tão boa com matérias técnicas, mas é uma pessoa que se relaciona muito bem e quando chega na vida adulta normalmente se inverte. Aquela pessoa que era muito habilidosa com questões técnicas profissionalmente não vai tão bem, como foi o meu caso, e outras crianças ali quando vira adulto, mas que é muito bom se relacionar com pessoas, acabam crescendo profissionalmente, estando muito bem. Acho que é um grande mito que eu trabalho bastante nas minhas redes sociais para ser quebrado, é de que uma criança com muitas habilidades técnicas naturalmente vai ser bem sucedida, porque isso cria uma expectativa que quando a frustração acontece, ela é muito grande. E entender que habilidades sociais também é uma habilidade. Então, até eu falo hoje para pais ou mães de crianças autistas com altas habilidades para dizer, olha, ele pode estar muito bem com questões técnicas, mas não é só isso, tá? Isso aí. Não vai falando que ele vai ser bem sucedido só por causa disso, porque eu passei por isso. Eu tinha uma expectativa que eu ia ser bem sucedido só por ser muito bom com coisas técnicas, e na vida adulta foi um choque quando eu percebi que o sucesso na vida não depende só disso. E a gente vê também muitos, vamos falar, influencers aí que a gente vê e lê, se não vou falar acompanhar, mas porque vem para a mídia, mas que descobriram as altas habilidades e que hoje estão num processo de se afundar mesmo na depressão ou em qualquer, falar assim, uso drogas, porque se perderam na fase adulta. Sim. Não conseguiram dominar aquilo, não conseguiram lidar com aquela, vamos falar assim, com todas aquelas habilidades, ou seja, eu tenho habilidade para fazer tudo, menos conseguir controlar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Isso, igual você colocou, a expectativa que é gerada é de que, puxa, esse cara vai ser o próximo Elon Musk, esse cara vai ser o próximo Bill Gates da vida. E não é assim. Exatamente. E não é assim. Jackson, como é que é para você hoje lidar com as outras pessoas, principalmente na questão da lógica, do raciocínio? Já passou por alguma situação que você teve que falar, puxa, cara, por que é tão difícil para ela, eu vou lá e resolvo? Puxa, vamos falar assim, no sentido de se colocar num patamar acima e deixar a outra pessoa embaixo. Já passou isso para você? Já. Eu vou até dizer um exemplo bem específico que ilustra isso. Quando eu estava na faculdade de Direito, um professor passou um trabalho que era escrever uma sentença de uma ação penal, só que o desafio era, eu nunca ensinei, eu quero que vocês façam baseado no que vocês acham que está certo e usando a criatividade. O desafio foi lançado, os alunos, a grande maioria ficou desesperado, mas é um assunto que eu particularmente gosto muito, eu fui para casa, fiz. Quando eu voltei, tinha uma colega, que era a líder da sala, e eu falei para ela, olha, eu consegui fazer, tá aqui. Aí mostrei para ela, no que ela leu, a minha expectativa era que eu estava ajudando a clarear as ideias para que eles fizessem. Mas o resultado foi, ela me devolveu o papel e falou, precisa esfregar na cara de todo mundo que só você sabe fazer? Eu falei, poxa, não é isso. Eu estou querendo ajudar, eu não falei nada. Eu fiquei profundamente chateado naquele momento, mas de hoje eu entendo que assim, claro, alinhamento de expectativas. Eu tinha que estar preparado que a reação podia ser ruim. Eu estava ciente que a reação ia ser boa. Então, já passei por isso. Esse é um exemplo que eu estudei na faculdade. Já passei por outros assim na profissão. Mas também eu vou dizer o lado bom da coisa. Já também passei por situações onde isso foi muito positivo. Tá? Eu contei o exemplo negativo, mas eu vou falar de um exemplo positivo. Quando eu trabalhava nas linhas aéreas, eu lembro que eu estava fazendo uma apresentação sobre os meus resultados do mês anterior e em um momento meu chefe falou assim, isso era uma reunião lá em São Paulo, ele falou, Jackson, tem um cliente que você esqueceu de fazer a variação percentual de mês contra mês.
quanto que esse cliente cresceu de um mês para o outro? Aí eu olhei, voltei e falei, o cliente cresceu 11%. E continuei a apresentação. Aí um outro dia, um colega que estava vendo aquela reunião me chamou para conversar. Ele falou, cara, trouxe você aqui só por uma coisa. Eu falei, o quê? Lembra da apresentação semana passada? Que o Leandro te perguntou e você olhou e falou que cresceu 11%? Eu falei, sim. Ele falou, cara, eu não acreditei que você conseguisse ser tão específico, eu fiz a conta. Eu falei, tá, e? Eu errei ele. Não, cara, você acertou. Deu exatamente 11%. Eu falei, como que você faz isso? E foi assim, não foi me enfrentando. Ele até depois falou, cara, eu fico tão feliz ele falou assim, fico tão feliz de trabalhar com pessoas assim, falou, eu tenho orgulho, então assim, conta comigo para tudo que você puder. Dali para frente, esse cara que chama Maurício, ele foi um cara que sempre que eu via ele ali, ele aprendia coisas novas no Excel, ele era um cara muito bom com planilha, com Tableau, com relatórios, ele sempre me ensinava coisas novas, então assim, passei coisas ruins por causa disso, mas também já passei por coisas muito boas. Legal. Então, pode ter as duas coisas. E como é que hoje, para você, a questão de suporte? Você precisa ainda de ajudas para algumas atividades que você precisa de ter alguém do seu lado? Como que é? Olha, não, eu nunca tive esse suporte. Uma coisa que eu acredito, posso estar errado, mas que me ajudaria assim, se eu tivesse bem próximo de mim alguém que pudesse me dizer, olha, essa pessoa está sendo sarcástica com você, essa aqui tá falando que tá dando risada, mas ela não tá feliz. Se eu tivesse alguém do meu lado que pudesse traduzir esses sinais sociais, para mim seria maravilhoso, mas até o presente momento eu não tive. E vivo assim. A dificuldade, vou falar assim, alguém que traduzisse a literalidade. Exatamente, exatamente. E quando eu tento ser literal, né, quando eu pergunto diretamente para alguém que eu não entendi muito bem, uma informação não verbal ali, parece que é meio entendido como uma forma de ofensa, você está sendo grosso, mas eu acho que é isso. Se eu tivesse um tradutor de sinais sociais, seria fácil, mas ainda não existe. Já ia ajudar bastante. Fica uma ideia. Talvez, quem sabe, eu consiga desenvolver algum aplicativo no futuro que ajude com isso. Quando a gente fala aí de sonho, Jackson, a gente tem conversado muito, e o pessoal tem falado muito da preocupação em criar uma família, de pensar em descendentes. Quando isso vem para você, como que é isso, cara? Certo. Eu já pensei muito sobre essa pergunta. Eu tenho bastante receio, não tenho filhos, tenho bastante receio hoje, a minha mentalidade hoje de ter filhos, porque eu sei que a chance de eu gerar filhos autistas é muito grande. Então, assim, eu fico dividido entre o risco de gerar filhos autistas que vão sofrer as coisas que eu sofri, vão passar pelo que eu passei, apesar de que eu saber também que hoje o mundo já é diferente. Então, eu digo assim que eu já sou meio dividido entre a vontade de ter e a de não ter filhos. Sou mais inclinado hoje com a vontade de não ter, mas posso mudar de opinião. Essa opinião não é uma opinião definitiva. Pode ser que se nós conversarmos, gravar uma outra coisa daqui 2 anos, não precisa ser nem muito longe não, talvez eu mude de opinião. Mas hoje eu tenho esse medo assim dentro de mim. Eu receio, cara. Esse é algo que falar assusta. Assusta. Dá um frio na barriga. Eu penso, passar pelo que eu passei e ver filhos, né, que eu gerei passar pelas mesmas coisas, é meio doloroso pensar nisso assim, é meio... E hoje quando você olha para olha para o retrovisor hoje, Jackson, e compara com o Jackson de hoje, quais são as principais diferenças, cara? Olha, acho que a principal diferença hoje, assim, é o que eu penso em relação aos meus pais. Eu, por muito tempo da minha vida, não tenho vergonha de dizer que eu os culpava por eu passar pelo que eu passei, por não terem me protegido ou me instruído. E hoje não, hoje eu tenho gratidão assim total pelo meu pai e pela minha mãe. Eu sei que eles são pessoas que estão torcendo sempre pelo meu bem, pelo meu sucesso, me ajudam, me apoiam, só que eles não nasceram com esse conhecimento sobre o que é lidar com a neurodivergência implantado neles. Então, assim como é novo para mim, é novo para eles também. Então, acho que a maior diferença de todas, olhando para o retrovisor, é essa, assim, o significado positivo que a minha família tem na minha vida, eu achava que era negativo. Outras coisas que eu tenho, eu vejo assim, o quanto que eu sou uma pessoa abençoada, né? Por ser quem eu sou, por ser o Jackson.
eu tenho, assim, muita criatividade, eu tenho muita possibilidade de ajudar pessoas, tenho, assim, muitos talentos que eu quero assim, antes de deixar a Terra, né, de morrer, deixar alguma coisa, assim, útil para a humanidade. Eu tenho uma vontade dentro de mim de poder criar alguma coisa útil. A minha cabeça ferve de ideias e eu tenho, assim, um desejo muito grande que pelo menos uma dessas milhões de ideias que passam na minha cabeça um dia vire real, se torne um fruto e seja uma coisa que possa facilitar a vida das pessoas. Não só as pessoas neuroatípicas, mas das pessoas neurotípicas também. Na verdade, você já está fazendo isso. Só o fato de conseguir não, de compartilhar um pouco da sua história e principalmente para incentivando mesmo, mostrando a sua realidade para quem ainda não consegue se expor, que a grande parte das pessoas tem a vergonha, tem o medo, tem o receio, o medo da rejeição, de não serem mais aceitas, de perder o seu círculo de amizade, de relacionamento. Só o fato de você fazer isso, cara, já deu um grande, um grande passo para ajudar essas pessoas, sem dúvida. Eu espero que sim, eu desejo bastante. Jorge, quando a gente fala de futuro, cara, o que ainda está dentro de você ainda? De futuro? Olha, eu sou muito feliz com o meu futuro. Assim, hoje eu percebo. Vou fazer 36 anos mês que vem, né? Cronologicamente, ter 36 anos, vamos lá, ter 36 anos nos anos 90 é diferente de ter 36 anos agora nos anos 2020. Eu me sinto ainda muito jovem, me sinto sempre de disposição para praticar atividade física, para recomeçar minha vida, como eu estou recomeçando agora, profissionalmente, ter sucesso. Então, eu penso em me casar novamente. A questão de filhos, como eu falei, ainda sou meio dividido em relação a isso, não tenho uma opinião totalmente formada, mas sem sombra de dúvidas eu quero ter um sucesso na vida e o principal, eu sei que esse sucesso, se eu atingi-lo, ele não é para mim, ele é para ser compartilhado. Talvez daí surja a vontade de talvez ter filhos, mas sem dúvida, assim, quando eu tiver o sucesso financeiro na vida começar a acontecer, eu quero dividir ele com os meus pais, com a minha irmã, com as minhas sobrinhas, dividir com quem está próximo de mim, fazer um livro, sei lá. Eu sei que hoje que eu preciso ter vergonha de lutar para ter sucesso e quando eu tiver, não ter assim egoísmo de querer guardar só para mim. Legal. E quando a gente fala hoje de sociedade, da visão hoje em relação ao autismo, qual que para você hoje é a maior dificuldade, cara? Para mim a maior dificuldade hoje para as pessoas é querer consertar os autistas. Achar que tem... um querendo consertar o outro. Achar que tem que consertar o autista. Falar assim, por exemplo, eu já vi uma pessoa dizer recentemente, estávamos falando no contexto sobre uma criança autista não verbal. Ela falou, mas ele é assim porque vocês não conversam muito perto dele, se conversar mais perto dele vai aprender a falar. Aí eu respirei fundo, não disse absolutamente nada, né? Porque eu vi que a pessoa não tinha conhecimento do porque aquela criança é um autista não verbal. Mas então, assim, o meu anseio para a sociedade a respeito dos autistas, acho que é só simplesmente isso. Aceitar que não tem o que consertar. O autista é do jeito que ele é diferente, mas é normal ser diferente. Aprender, como eu falei assim, acolher a diferença e aprender a lidar com ela. Exato. Não, e assim, se os autistas fossem a maioria do mundo, numericamente falando, seria o contrário, né? Seria os autistas tentando fazer os não autistas serem mais literais. Mas como a matemática é o contrário, a gente está na situação de tentar respirar fundo para quando alguém quer consertar uma mente que é neuroatípica. E que conselho você deixaria para quem está nos assistindo e para a sociedade de maneira geral? Primeiro conselho que eu deixo para a pessoa que suspeita que também é neuroatípica, que se identificou com o que nós estamos conversando, primeira coisa eu digo, não tenha medo de buscar o diagnóstico, vou ser sincero, você descobrir a neurotipicidade, vai ter um momento ali, vai ter o impacto, vai ter o luto, mas depois de tudo isso é libertador, você entende que você não precisa continuar sofrendo em silêncio, sozinho, que existe toda uma rede de contato, de apoios, de pessoas para te ajudar, e que você não vai ser diminuído por causa disso. O seu dia a dia, as pessoas com quem você relaciona, se você já é casado, isso não vai afetar absolutamente nada.
para quem não é autista e se interessa pelo tema e está nos assistindo, eu digo para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis o que você faz, né? Você que não é autista, e convive com autistas, que dá para conviver de uma forma pacífica, que aceita as diferenças, para ajudar a instruir o mundo, que assim, a gente não luta por uma supremacia autista, não é uma questão de luta de gênero, é só uma luta por aceitar que a gente possa ser quem a gente é, com o mínimo de preconceito possível. Acho que talvez o grande desafio é sermos nós mesmos sem precisar usar máscaras. Exato, exatamente. Acho que esse é o grande dilema que a gente acaba vivendo, até mesmo pelo contexto. Você tem que trabalhar, você tem que render, você tem que produzir, você tem que gerar resultado. Só que o preço disso para vamos falar assim, para uma pessoa não divergente, para um neurodivergente, é muito grande. Sim, sim, sem dúvidas. O peso da exaustão, falar assim, de você chegar só os frangalhos em casa é muito ruim. Sim. Eu desejo isso, né? Que as pessoas consigam, principalmente as pessoas que estão escondidas, são neuroatípicas e estão lutando contra um diagnóstico, que não tenha medo, que vão atrás, mas sem dúvida, o desafio é a gente ser nós mesmos sem usar máscaras. Concordo absolutamente com isso. Que legal, Jox. Cara, que prazer, assim, falo que você foi um dos caras mais animados que a gente já entrevistou em termos de, talvez, a habilidade mesmo de vendas. Eu gosto de me comunicar, né? Nunca foi um problema eu transmitir o que eu estou pensando, né? Como a gente está falando sobre um tema específico. A minha dificuldade é em um churrasco dialogar com quem está falando sobre assuntos que não são nada técnico, nada específico, os assuntos mudam assim na velocidade do pensamento. Eu já seria uma pessoa mais retraída. Mas como a gente está falando sobre o assunto focado, eu me sinto bem à vontade. Que legal, cara. E estou animado mesmo, estou feliz aqui, muito feliz de poder estar aqui falando. Fico feliz por isso e também torço, né, e peço a Deus que te abençoe mesmo nessa nova jornada. Primeira viagem que você vai caminhar bastante até lá e que seja também assim uma grande oportunidade para você continuar sendo quem você é, produzindo, sendo o Jackson verdadeiro, sem máscara, sem nada, e que cresça isso e floresça seus sonhos, seus objetivos e quem sabe casamento, filho, vem aí pela frente e que você continue sendo essa pessoa abençoada, cara. Muito, muito obrigado. É uma honra para a gente ouvir um pouco da sua história. Você jovem, 36 anos, ainda tem muito, vamos falar assim, tem muita lenha ainda pela frente, muita água ainda para rolar, e que Deus te abençoe grandemente, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Eu desejo muito sucesso para esse projeto, é maravilhoso, é muito brilhante aqui na nossa cidade e que você continue também impactando muitas e muitas almas. Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do nosso programa Mentes que Brilham e nos vemos na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.